Agora a gente chegou aqui no nosso ponto 8 e até esse momento, com tudo que você já aprendeu, você já pode ou já deveria ter aplicado aí a sua primeira campanha, os seus primeiros anúncios de Google Ads. A aula de agora, ela não é um pré-requisito para que você coloque a sua primeira campanha no ar. Ou seja, se você não colocou a sua primeira campanha no ar ainda, eu te aconselho a nem assistir essa aula aqui. Tá? Agora, se você já colocou a campanha no ar, com urgência assista essa aula e segue aqui comigo. Essa aula vai ser um pouco mais densa e talvez você precise assistir mais vezes, e principalmente depois que você já estiver no campo de batalha aí com as suas campanhas rodando e realmente o seu investimento rolando aí no Google, que você vai precisar de fato ver e assimilar, e vai ser mais fácil de assimilar tudo que eu vou passar aqui, tá? Que tem a ver com números, tem a ver com métricas, que talvez muitos de vocês nem gostem de falar de números, de fazer conta, mas é importante para você fazer o seu investimento realmente valer a pena, você entender para onde está indo, o que você precisa melhorar de fato. O grande lance nas campanhas, nos anúncios, independente se você vai fazer Google, Facebook, Instagram, LinkedIn ou qualquer outra plataforma de anúncios, o grande lance é de fato você saber onde mexer. Porque às vezes a sua campanha ela está indo bem ou está indo mais ou menos e você não sabe como mexer para ela melhorar. Ou talvez ela esteja indo bem, mas você quer um resultado melhor, quer escalar e você mexe em alguma coisa que não deveria ter mexido porque não era aquilo que estava ruim. Então é importante demais você saber sobre métricas, sobre o que significa cada ponto da sua campanha aí, das suas métricas, das colunas que a gente vai organizar ali no Google Ads e como mexer nelas, tá? Então vamos lá, é muito importante que você tenha organização e você saiba analisar as métricas dentro das suas campanhas. Então vamos aqui para a parte de funil de métricas. O que é um funil de métricas? Um funil de métricas nada mais é do que desde o primeiro contato, desde a pesquisa do usuário ali no Google até o fechamento da venda. Que eu divido aqui, e pode até ter umas subdivisões entre elas, mas a grosso modo a divisão de um funil de vendas para Google Ads, ela segue essa linha aqui, que é de impressões, cliques, leads e venda. O que significa isso? As impressões são as pessoas vendo o seu anúncio. Os cliques, ou seja, a pessoa vê seu anúncio, depois ela clica no seu anúncio, ela entra na sua página e da sua página ela clica no botão de WhatsApp e vira um lead. Depois que clica no botão de WhatsApp ou envia um formulário. Depois de virar lead e quando ela compra de fato, quando ela paga pelo produto, pelo serviço, ela de fato gerou uma venda, né? Então a pessoa vê, a pessoa clica, a pessoa entra em contato e a pessoa ela compra. Então basicamente são 4 etapas, né? Vê, clica, entra em contato e compra. Beleza? Então como é que funciona, né? O usuário pesquisa algo no Google, depois que pesquisa essa psicóloga online, por exemplo, o exemplo que a gente está trabalhando, depois que ele pesquisa isso no Google, o seu anúncio é visto, ou seja, gerou uma impressão. Uma impressão, 15 impressões, 100, 1000, 5000 impressões são as quantidades de vezes que o seu anúncio é visto. Depois que o seu anúncio é visto, se há um clique, então se o seu anúncio é clicado, o usuário se torna um visitante, ou seja, deixa de ser somente uma pessoa pesquisando no Google, clica no seu anúncio e se torna um visitante da sua página, ou seja, é um clique, e através desse clique a gente vai analisar as métricas de custo por clique, ou seja, quanto custa para uma pessoa pagar, para uma pessoa entrar na minha página, para uma pessoa clicar no meu anúncio, tá? Então custo por clique, e o CTR, todas as siglas são em inglês, então basicamente o CTR é a taxa de cliques, tá? Taxa de cliques. Isso aqui é padrão de mercado, a gente trabalha com as siglas já importadas, né? Então, taxa de cliques. Você tem um clique, quanto que custa para ter um visitante no meu site? Quanto que custa um clique? E qual é a taxa de cliques? Ou seja, se eu tive 1000 pessoas vendo o meu anúncio e eu tive 100 pessoas entrando, clicando, eu tive uma taxa de 10%. 1000 pessoas viram, 100 clicaram. Uma taxa de 10%. Beleza? Depois que o usuário clica, ele entrou na página. Se ele avança no funil, o que ele fez? Ele virou um lead, ou seja, o que ele fez de fato foi: o visitante clicou no botão de WhatsApp da sua página, ou enviou um formulário, ou enviou um e-mail. Ele se tornou um lead, né? O visitante vira um lead. Então, lead. O que a gente tem nessa etapa do funil? Custo por lead. Quanto que eu estou pagando, quanto que eu estou investindo até chegar um lead para mim, até chegar um contato no WhatsApp. Ou seja, se eu tenho 100 visitantes no site e eu tenho 10 pessoas entrando em contato comigo, eu tenho uma taxa de conversão de 10%. Então, se eu tenho 100 pessoas na minha página e 10 pessoas entrando em contato, eu tenho uma taxa de 10%. Estou fazendo uma conta bem simples para ficar fácil de entender mesmo. E depois que virou um lead, se você vendeu para ele, se ele pagou para você, o lead compra, ou seja, o lead paga, o lead agora é um cliente, tá? Que é isso que a gente quer. Então, aqui a gente tem uma venda, ou seja, a gente tem uma aquisição. Tá? Então, que métrica que a gente tem aqui? A gente tem uma taxa de venda. Se a gente tem 10 leads e uma venda, a gente também tem uma taxa de 10% em venda. Tá? E o custo por aquisição que a gente chama de CPA, custo por aquisição, custo por venda. Então, se a gente tem uma venda, quanto que custou para até a gente chegar
nessa venda, tá? Depois eu vou levar isso para a planilha, que eu fiz bem simples também, para vocês entenderem a importância de cada métrica e mexer em cada métrica. Então, o que a gente precisa avaliar aqui? No final das contas, o funil, ele é sempre primordial que você analise de baixo para cima. De baixo para cima. Por quê? Porque o que mais importa é você ter venda. Tá? Então, se você tem 1000 cliques e você tem 10 vendas, beleza. É um número. Isso é bom ou ruim? Depende. Você tem que fazer uma comparação com outro funil. Se você tem 100 cliques e 10 vendas, aqui na primeira a gente tinha 1000 cliques e 10 vendas. Agora a gente tem 100 cliques e 10 vendas. O que significa isso? Significa que para você está muito melhor, porque você paga por clique. Lembra? Nas outras aulas que eu falei que no Google a gente paga pelo visitante. Você tem um anúncio de pesquisa, o visitante clicou, você já está gastando dinheiro ali com ele. Então, se você tem 10 vendas a cada 100 cliques, é melhor do que você ter 10 vendas a cada 1000 cliques. Né? Então, você sempre vai olhar de baixo para cima, porque é primordial que a melhor taxa esteja no fundo do funil. Né? Se a sua taxa de conversão no fundo do funil está muito baixa, é importante que você melhore o seu atendimento comercial principalmente. É claro que o público que você está atingindo também influencia, mas tem muita gente que deixa de lado o atendimento comercial. Recebe um contato, faz a tratativa ali no WhatsApp, o contato não fechou na hora e você descartou aquele contato. Por que você não entra em contato de novo no dia seguinte, daqui a uma semana, daqui a 30 dias? Foi um contato que já teve interesse. Será que esse contato não comprou de ninguém? Ou será que esse contato comprou de alguém, mas não ficou tão satisfeito? Por que você não faz a recuperação desse contato? É muito importante essa estratégia também de follow-up, para você trazer esse contato para dentro da sua base. Tá? Se a pessoa entrou em contato contigo, ela minimamente já teve um interesse, porque ela já pesquisou, entrou na sua página, clicou no botão e entrou em contato. E muitas empresas deixam passar esses leads que entram em contato e não fecham rápido. Você não está jogando o jogo do curto prazo, de vem fazer uma venda, fazer um fechamento, adquirir um cliente de um dia para o outro somente. Você está construindo, espero eu, seu negócio por anos, né? Para realmente construir a sua vida. Então, se você tem 100 leads no mês e no mês seguinte você só trabalha com os novos contatos que chegam, você está deixando muito dinheiro para trás, você está perdendo dinheiro com isso. Então isso vale não só para Google, mas também para Facebook, Instagram, TikTok, qualquer fonte de lead que você tenha. Você tem que ter a organização desses contatos para você estar sempre fazendo um follow-up, fazendo uma oferta fim de mês, tentar puxar esse contato para uma oferta especial, gerando escassez, gerando urgência, enfim, é importante você fazer essa recuperação, porque você já investiu para esse contato chegar até você. Se você vende mais barato daqui a 30 dias, você não está investindo a mais, você está recuperando esse contato que já está perdido, o investimento já foi perdido. Tá? Então, é muito importante que você analise sempre de baixo para cima e plugue estratégias para você melhorar cada etapa do seu funil de vendas. Tá? Então, aqui eu trouxe mais organizadinho para vocês realmente verem na cor mais forte para a cor mais fraca o que é mais importante. Venda, lead, clique e impressão, exatamente nessa ordem. De cabeça para baixo é o grau de importância que você vai dar no seu funil de vendas. Tá? Então, como eu passei aqui, mas de uma maneira organizada diferente, né? A gente tem impressões, depois a gente tem cliques. Cliques a gente analisa quanto a gente investe para ter um clique. E o CTR, né? Que é o percentual de cliques. Como que a gente calcula o percentual de cliques? No Google já vem automática essa conta, mas como que o Google calcula isso? É o total de cliques dividido pelo total de impressões, ou seja, o total de cliques que eu tive dividido pelo total de pessoas que viram meus anúncios. Tá? O custo por lead, né? O lead, custo por lead, o CPL, e a taxa de conversão. Então, a taxa de conversão é o percentual de conversões dentro da sua landing page ou site, ou seja, quantas pessoas, dentro do total de pessoas que entraram na minha página, quantas pessoas clicaram no botão de WhatsApp. Então, é o total de conversões, ou seja, o total de clique no WhatsApp, ou o total de formulário enviado, dividido pelo total de cliques, ou seja, o total de visitantes do seu site. As vendas, custo por aquisição, que é o CPA, e taxa de vendas, que é o percentual de vendas finalizadas, ou seja, total de vendas dividido pelo total de leads. Tá? Então, levando isso para números de fato, vindo aqui para a planilha, o que a gente tem? A planilha é bem simples para explicar a matemática do negócio para vocês. Se a gente tem um anúncio rodando, que a gente investiu aqui R$1.000 e teve 10.000 impressões, a gente pode analisar as métricas e ver a relevância de cada uma delas para o seu resultado. Então, se a gente tem um anúncio com R$1.000 investido e 10.000 impressões, se a gente tem uma taxa de cliques, para ficar mais fácil para entender, taxa de cliques. Se a gente tem uma taxa de cliques de 10%, a gente tem 1.000 cliques. Se a gente tem uma taxa de conversão de 10%, a gente tem 100 leads. Se a gente tem uma taxa de vendas de 10%, a gente tem 10 vendas. Ou seja, como que é calculado a quantidade de cliques? É 10.000 impressões vezes 10%. A gente chega no número de 1.000 cliques. 100 leads, como é que a gente chega nesse número? 1.000 cliques
vezes a taxa de conversão, 10%, 100 leads. E taxa de vendas, 100 leads vezes 10%, 10 vendas. Pô, Alex, é muito fácil essa conta. Beleza, mas o que você precisa entender disso aqui é quanto que influencia você mexer em cada métrica dessa aqui. Cada métricazinha dessa aqui, tá? Então vamos lá. Dentro desse cenário aqui, agora calculando os custos. Se você teve 1.000 de investimento e você teve 1.000 cliques, cada clique custou R$1. Se você teve 1.000 de investimento e 100 leads, cada lead custou R$10. Se você teve 1.000 de investimento e teve 10 vendas, você teve R$100 para ter uma venda, ou seja, o custo por aquisição é de R$100. Quanto que é o seu serviço? Quanto que é o produto que você vendeu? A sua margem de lucro é a sua venda menos o custo por aquisição. Nesse exemplo que eu estou dando de psicólogo, é muito importante você avaliar também a continuidade da prestação do serviço. Então existem produtos e serviços que você vende e vende uma vez só, mas existem produtos e serviços que você vende com constância, rotineiramente. No caso da psicologia, eu não tenho a média de continuidade de um paciente, mas eu imagino que sejam alguns meses, pelo menos, de acompanhamento. Então, todo mês você vai estar tendo o valor entrando. Então, é importante entender que, às vezes, vamos supor que a sua consulta seja R$300. A consulta do psicólogo seja R$300. Se você investiu R$300 até ter um cliente te pagando R$300, isso é bom ou ruim? Investiu 300 e voltou um cliente de 300. Você teve um empate, 0 a 0. Mas é muito bom, por quê? Porque agora o trabalho que você tem é realmente mostrar que você é uma boa profissional e dar continuidade no serviço. Certo? Então, se você garante que é bom, que é boa, ou se você faz anúncio para psicólogo aí e o psicólogo é bom, um investimento de R$300 para ter um cliente de R$300 é muito bom, porque o cliente vai continuar te trazendo retorno. E um novo cliente é um fortalecimento a mais para o seu boca a boca. Com certeza, o psicólogo tem novos clientes através do boca a boca também. Então, isso aumenta as suas chances de fazer uma nova venda, tanto para o cliente que você já adquiriu através do Google, quanto para novos clientes através da indicação. Então, você tem que tomar cuidado para, na hora de avaliar, de fato, a efetividade, se valeu a pena ou não. Porque qualquer valor, às vezes até se você investe 500 e tem uma venda de 300, às vezes até isso é positivo. É claro que você tem que trabalhar para ter retorno mais rápido. Mas se você fez uma venda de 500, se você investiu 500 para ter uma venda de 300, mas normalmente você faz pelo menos 6 atendimentos, a gente está falando aí de 6 atendimentos vezes 300, a gente está falando de R$1.800. Então você investiu 500 para ter 1.300 de lucro. Isso é maravilhoso, tá? Então é importante você ter essa ciência. Mas como que você faz agora para melhorar esses resultados aqui que a gente trouxe? Vamos supor que a taxa de vendas aqui ela seja menor, né? Ela seja de 5%. Então aqui a gente teve uma taxa de vendas de 5%, a gente teve 5 vendas e a gente pagou 200 para ter uma venda. Tá? Vamos supor que a sua taxa de venda, nosso comercial é muito ruim, a taxa de vendas é 1%. Então você investiu R$1.000 para ter uma venda. Só que mesmo o seu comercial sendo ruim, você pode melhorar outras coisas para influenciar o resultado das suas campanhas. Tá? Vamos supor que o seu comercial não é tão ruim, seu comercial tem 5%, mas a sua página de vendas não tá passando tanta autoridade, não está sendo tão clara, não está sendo tão persuasiva, você não tem diferenciais competitivos tão fortes, isso influencia também, ou está faltando vídeo na sua página. A otimização da sua landing page do seu site, a velocidade da sua página influencia na taxa de conversão de visitantes para leads. Então, se a sua taxa é baixa, de 5%, você está tendo aí, viu? Percebe que muda o resultado final? 10% não muda só os leads, muda também as vendas. Então, se a gente mexe nas métricas fundo de funil, que são as mais importantes, a gente só mexe no resultado do fundo do funil. Conforme a gente vai subindo nas otimizações, a gente vai influenciando todo o restante do funil. Tá? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, vamos supor que a taxa de cliques ela seja 20%, a taxa de conversão ela seja 5%, e a taxa de venda seja 5%. A gente está tendo um custo por clique de 50 centavos. Tá? A gente aqui está tendo leads a R$10 e a gente está tendo uma venda a cada R$200. Vamos trazer para a realidade da psicologia online, que a gente estava vendo que o custo é mais caro, o custo por clique. Então vamos supor que a gente tem aqui, para R$1.000 investido, a gente tem aqui 2.000 impressões. Vamos botar 1.500 impressões. Então aqui a gente já está mais próximo da realidade, né, do que a gente viu lá de custo por clique, nesse exemplo que a gente deu no curso inteiro de psicólogo online. Então a gente pagou R$3,33 para ter um clique, 300 cliques, a uma taxa de 20%.
a gente teve uma taxa de conversão de 5%, então a gente teve 15 leads, pagando R$66 para ter um lead, um contato. E aqui a gente teve uma taxa de venda de 5%, que foi R$1.333 para ter uma venda. Então aqui, se a gente já mexe, já melhora o nosso atendimento comercial e a gente faz uma venda a cada 10, ou seja, 10%, a gente já reduz pela metade o custo por aquisição de clientes, CPA, o custo por aquisição, tá? Poxa, já fizemos um trabalho aqui, mas a gente não está conseguindo melhorar tanto a mais essa quantidade de taxa de vendas, né? O comercial já melhorou, mas ainda tem um trabalho a mais para fazer para melhorar essa taxa de venda. Precisa, de repente, ter um atendimento mais rápido, talvez um atendimento automático ali mais rápido para a pessoa não se sentir esperando um contato, né? Então, às vezes é importante você dar a resposta inicial ali mais rápido para você manter esse fluxo de atendimento mais rápido, né? Mas aí, se você melhora a sua taxa de conversão na página para 20%, aí a gente já reduziu de R$666 o custo por aquisição de cliente para 166. A gente mexeu numa métrica intermediária, que é a qualidade da sua landing page, a qualidade das informações apresentadas. Às vezes um simples vídeo que você coloca apresentando o serviço, falando, mostrando diferenciais, passa mais confiança e melhora essa taxa de conversão aqui. Então todas as métricas elas melhoram, né? E essa taxa de cliques aqui, 20% é uma taxa muito boa, tá, de mercado. Então, mas se a gente tem uma taxa de 10% de cliques, a gente está falando aí de 6,67 de custo por clique, um lead a 33,33 e uma venda a 333,33. Então, a cada melhora que a gente faz no nosso funil, isso resulta na melhora final. Quanto que você está pagando até ter uma venda. Então, é muito importante que você tenha noção de que tudo é importante no seu funil de vendas. Desde a escolha das palavras-chave, tá? Então, que vai dar o potencial de impressões, vão dar as buscas para você. E por isso é muito importante que você não trabalhe com qualquer palavra-chave, seja bem específico realmente, principalmente no início, para depois você explorar outras oportunidades. Então, a busca pelas palavras-chave ideais é muito importante, e é importante que você não trabalhe com várias palavras-chave de uma vez só, trabalhe com pouquíssimas, uma, duas, três, pouquíssimas, principalmente com baixo investimento. Não adianta você trabalhar com várias palavras-chave, porque todas elas vão te dar impressões, mas você vai ter todo o seu orçamento dividido em várias pesquisas diferentes, e isso dificulta muito nas otimizações. Então, vá pontuando, ponto a ponto, melhorando ponto a ponto, você atinge resultados excelentes. Tem conta aqui que depois de alguns meses trabalhando em cima, a gente já tem uma constância de resultado muito, muito, muito boa, que não precisa nem ficar mais mexendo muito, é mais questão de acompanhamento, para caso alguma coisa fuja do padrão, gestão de orçamento entre campanhas, para de fato trazer um resultado muito sólido e constante. Às vezes a campanha funciona já muito bem, você vai acompanhando, como eu disse, para apertar esses parafusos, mas no mínimo detalhe, e vai buscando outras formas de trazer resultado, né? Principalmente para negócio local, o que é negócio local, né? É um negócio que depende da geografia para poder vender. Não, eu aqui do Rio não vou vender para uma pessoa algo que seja presencial lá do Nordeste, né? Um cabeleireiro, por exemplo, não consegue vender online, tem que ser na região pequenininha ali dele. Então, no caso da psicologia online, beleza, trabalha a nível Brasil. No caso da psicologia presencial, você vai ter um teto, uma limitação. Então, além do Google, você vai ter que trabalhar também a geração de audiência, fortalecimento da sua marca, que a gente chama de brand, né? Fazer campanhas de brand para melhorar o seu posicionamento, que é o que já é feito muito bem lá na parte do Instagram, né? Posicionamento no Instagram, a forma como você se posiciona, como você trata o assunto, como você oferta, né, o seu serviço. E oferta não significa promoção, oferta é de fato como você oferece, como você apresenta o seu serviço para que a pessoa entre em contato e compre de fato, tá? Então, é muito importante cada ponto desse aqui para essas análises, para essas melhorias, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora, né? A gente vai organizar as colunas das nossas campanhas com base nas métricas que a gente precisa avaliar. Então, na hora de você, depois que a sua campanha está no ar, como que a gente vai olhar para essas métricas para poder identificar o que a gente pode melhorar para ter mais resultado? Então, a gente vai agora para o Google, né, essa página inicial de visão geral, a gente vem em campanhas, aqui no cantinho, clica em campanhas. Tá? O que a gente vai fazer aqui em campanhas? A gente vai clicar em colunas, clica aqui em personalizado, e aqui, se você clicar no F no seu teclado aí, clicar em F, ele vai expandir a tela, vai ficar melhor de ver, tá? F puro, tá? Só clicar em F, ele já expande e fica melhor de ver. Então aqui no cantinho, minha imagem não está atrapalhando ali, aqui no cantinho eu vou tirar tudo aqui, tá? Tirar todos esses xizinhos aqui para poder organizar as colunas. Então a gente faz o que aqui? A gente vem em colunas recomendadas. Na verdade, vamos fazer diferente aqui. O que a gente precisa ter de funil aqui? Impressões, cliques, leads e vendas. Então a gente vai olhar da esquerda para a direita, que é o que a gente está acostumado a fazer, né? A gente escreve da esquerda para a direita, então vamos colocar o funil
da esquerda para a direita. Então a gente coloca primeiro as impressões, do menos importante para o mais importante. Então a gente vem aqui em performance. Performance a gente coloca impressões. Beleza, depois das impressões, vem os cliques, tá? Então dos cliques, a gente coloca cliques, CTR e custo por clique. Cadê o custo por clique? CPC médio, ó, CPC médio, custo por clique. Depois disso, vem o lead, que é o CPL, ou seja, a taxa de conversão. Então, na taxa de conversão, a gente vem em conversões, cadê? Vamos ver se aparece aqui. Não. Vem aqui de baixo, ó, conversões, clica em conversões, opa, conversões, taxa de conversões e custo por conversão. Se você quiser ler para entender melhor, além do que eu já expliquei, passando o mouse por cima aqui, ele explica de maneira escrita e detalhada o que é cada coisa, mas eu já expliquei tudo para vocês no vídeo também. Então a gente tem conversão, taxa de conversão e custo por conversão. E depois disso, o que a gente tem? A gente tem venda, taxa de venda e custo por aquisição, CPA. A gente não consegue colocar isso aqui no Google nesse exemplo que eu dei. Por quê? Das campanhas que a gente está fazendo. Porque a gente está trabalhando com campanha de lead. A gente está trabalhando com uma venda que acontece no WhatsApp, no atendimento 1 a 1, seja no WhatsApp, e-mail, telefone, presencial. Então a gente não consegue trazer essa métrica aqui para dentro. Essa é uma métrica que você vai ter que avaliar offline, avaliar com atendimento com comercial, para de fato ver a performance disso aí. Se a gente estivesse trabalhando com e-commerce, com venda de produto online, aí a gente conseguiria incluir essa coluna de vendas, né? Então beleza. A gente já organizou aqui as nossas colunas. Agora eu vou trazer uma outra coluna, que é a coluna, outras colunas na verdade, né? Que eu gosto de analisar para ver a performance da campanha, quanto a gente consegue escalar também. Que ela está aqui em métricas competitivas, tá? Então nas métricas competitivas a gente tem a parcela de impressão da rede de pesquisa, a gente tem, a outra não está aqui, está aqui, ó, parcela de impressão na primeira posição e parcela de impressão na parte superior. O que significa isso, Alex? Significa que a parcela de impressão na rede de pesquisa, a parcela de impressões na rede de pesquisa, ela te mostra em percentuais a fatia de mercado que você está concorrendo. Como assim? Um exemplo, se a parcela é de 10%, significa que você ainda tem 90% do mercado para concorrer, tá? Então, isso quer dizer que você ainda pode investir mais, porque você está disputando apenas com 10% do que o mercado, do que o Google te oferece para aquela palavra-chave nas regiões que você colocou para trabalhar. Então isso te mostra que se você está investindo 1.000 e está atingindo 10% da parcela de impressões da rede de pesquisa, significa que você pode investir 10.000. Não é essa matemática exatamente, porque você vai aumentando o investimento e suas métricas vão mudando. Mas significa dizer que praticamente você pode levar o seu investimento a 10 vezes mais, porque ainda tem muito mercado que você não está atingindo, porque o seu investimento não consegue atingir esse mercado, tá? Então, a parcela de impressão na rede de pesquisa mostra o tamanho do mercado que você está concorrendo com o seu investimento. Logo, ele te mostra quanto mais você pode investir. Se é 10%, você tem muito mais mercado para atingir. Se é 50%, você já está atingindo ali o mercado, a metade do mercado que você pode concorrer, tá? A outra métrica é percentual de impressões na parte superior. O que ela mostra? Ela mostra a porcentagem de vezes que seu anúncio foi visto na parte superior do Google, ou seja, nas primeiras 3 ou 4 posições. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Normalmente essa métrica é mais alta nas suas campanhas. E se seu anúncio atinge 90%, significa dizer que 9 em cada 10 vezes ele é visto nas primeiras posições do Google. Tá? Então, quando ele é visto, 9 em cada 10 é na parte superior. Então, se a gente vem aqui e coloca psicólogo, nossa, aqui está aparecendo um Microsoft aqui para mim. Então, vamos aqui no google.com, beleza. Aí agora eu coloco psicólogo online. Isso aqui são as primeiras posições do Google. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 90% dessa métrica, eu estou 9 em cada 10 vezes nessas primeiras posições. Tá? E 1 em cada 10 vezes eu estou aparecendo mais aqui para baixo. Eu estou sendo visto mais aqui para baixo. Então, psicóloga Juliana Cunha. Isso não significa que ela aparece sempre aqui. Ela pode daqui a pouco aparecer para mim lá em cima. Mas ela apareceu fora da parte superior do Google. Tá? E na primeira posição do Google é a mesma ideia, só que ao invés de ser superior, é primeira posição, né? Então, se seu anúncio atinge 20%, significa dizer que 2 em cada 10 vezes ele é visto na primeira posição absoluta do Google. Em casos de campanha a nível nacional, é muito mais difícil você ter essa métrica alta aqui. Você tem muito concorrente.
Agora, se você trabalha um negócio local, aí você consegue ter métricas de 80%, 90% a depender das empresas que você está concorrendo, né? Se tem empresas grandes, de fato, concorrendo contigo, é muito difícil que você consiga uma métrica tão alta assim, né? E nichos extremamente concorridos também. Por exemplo, nicho de desentupidora, que o mercado é 100% Google, né? Como assim, né? Desentupidora. Desentupidora, se você está com uma caixa de gordura entupida na sua casa aí, você vai chamar alguém no Google, você vai procurar no Google. Desentupidora de caixa de gordura. Esgoto, desentupidora de esgoto. Privada, desentupidora de privada. Então é um público que está 100% no Google. Ou 99,9% no Google. Você não vai seguir uma desentupidora no Instagram quando você está com problemas. Mesmo que você siga, quando você está com problema, às vezes você já esqueceu de falar no Google pesquisar. Desentupidora no Rio de Janeiro, desentupidora em São Paulo, desentupidora de caixa de gordura. Você vai pesquisar. Nesses casos, é muito concorrido, é muito difícil você ter esse número aqui muito alto, tá? Então isso tem vários fatores que influenciam. O orçamento que você tem para trabalhar, a qualidade da sua página, a velocidade da sua página, a quantidade de vezes que as pessoas entram e de fato convertem dentro da sua página, influencia todas essas métricas para que você cada vez mais tenha esses números elevados. Mas, de maneira geral, é mais para você entender como está performando os seus anúncios ali e também conseguir olhar para os seus concorrentes. Então, lá no Google, depois que você tem essas métricas aqui colocadas, você consegue também ver quais são os concorrentes que estão sobrepondo você no Google, tá? Mas depois que a gente fez essa organização de colunas aqui, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa agora salvar. Então, salve o conjunto de colunas. A gente vai colocar aqui qualquer coisa, né? Colunas. Funil de métricas. Funil de métricas. Beleza. Salvar e aplicar. Qual é o problema que o Google tem, né? O Google tem um problema com a gente aqui, que é o seguinte. A gente organizou essas colunas aqui para campanha. O que a gente precisa fazer? Organizar para grupo de anúncios também. Então, o Google, infelizmente, ele não coloca tudo padronizado. Então, a gente tem que novamente vir em colunas, modificar colunas. A gente pode tirar tudo isso aqui e criar de novo. Impressões, cliques. Na outra ficou faltando. O mesmo processo que a gente fez na outra, para não ficar repetitivo, vocês fazem nessa daqui também. E depois, nos anúncios, mesmo esquema, você vem em colunas e personaliza igual ao que a gente fez para as campanhas. A mesma coisa. Infelizmente não dá para salvar e replicar. Então tem que fazer 3 vezes. Tem que fazer na aba campanhas, na aba grupo de anúncios e na aba anúncios. Só ficou faltando uma coisa aqui. Nas campanhas, a gente não colocou o investimento, né? Então nas colunas aqui, vem aqui em funil de métricas, que foi o que a gente criou agora. E a gente vem na parte de performance, a gente coloca o custo. E aí, vamos clicar no F aqui para expandir, para ficar melhor. O custo a gente pode trazer aqui para frente, aqui para cima. E aí a gente vê logo rapidamente quanto que investiu na campanha, para poder pausar ou não. Pausar, investir mais, né? Ter o controle do seu orçamento. Então a gente já alterou isso aqui, a gente vem salvar e aplicar. A gente já está na coluna de funil de métricas, a gente vem salva e aplica, substituir. E aí beleza, a gente tem a primeira coluna de custo, depois impressão, clique. Dentro da métrica clique a gente tem CTR e custo por clique. Depois a gente tem conversões, dentro da métrica conversões a gente tem taxa de conversão e custo por conversão. E aqui são aquelas métricas competitivas que eu gosto de analisar, que é a parcela de impressão da rede de pesquisa, parcela de impressão na parte superior e parcela de impressão na primeira posição. Como eu falei, essa aula era um pouco mais densa mesmo, talvez você precise voltar e olhar mais vezes para entender, beleza? E na próxima aula a gente vai dar algumas pinceladas na parte de otimizações, o que você pode otimizar, porém, eu deixo aqui já o convite para, numa aula de otimizações mais profundas, ou seja, de analisar mais no detalhe, é importante que a gente analise campanhas reais sendo colocadas em prática. Aqui eu não tenho um exemplo de uma campanha, desse exemplo que eu estou tratando aqui de psicologia online, então, independente se é psicologia online, se é consultoria empresarial, se é consultoria de marketing, se é consultoria de RH, se é qualquer outro tipo de anúncio que você que está assistindo venha a fazer, uma aula mais aprofundada de otimização, ela vai ser feita ao vivo, tá? Então, a gente vai marcar um dia, um horário para fazer com quem já está aplicando, para a gente olhar no detalhe e fazer as otimizações no detalhe. Então a próxima aula aí vai ser para dar uma visão geral das possibilidades de otimizações, mas no detalhe mesmo a gente vai precisar fazer algo mais ao vivo para pegar a campanha aí de quem já está fazendo, para executar as otimizações, analisar mais no detalhe, beleza? Então vamos para a próxima aula aí, que já está chegando no final.